Eu me lembro que estava conversando com vocês no caso, e acontece que eu falei que iria fazer algumas apresentações, e essas apresentações eu iria gravar. Então eu estou gravando uma agora e peço que vocês não me interrompam. Hum, Vamos lá. O tema, ou a questão no caso da arte, ou do artista, ela é uma condição de uma pessoa. A arte é uma forma, ou uma forma de escapismo, ou uma forma, no caso, de trazer à tona questões que a individualidade da pessoa possui, ou a questão do seu interior, no caso. Por que isso? Porque existem pessoas, no caso, que elas diferem das pessoas comuns, ou seja, pessoas que possuem um tipo de mentalidade, de questão, no caso, ou de natureza, ou de sentimento, que elas excedem. E aí, esse sentido de exceder, ou seja, de não estar dentro de um padrão encaixado, ou por assim dizer, estar dentro do que se é comum na natureza humana, ele busca alguma forma de lidar com isso, ele busca alguma forma de trazer isso à tona. E essa questão, no caso, é a questão de buscar a arte. Existem outras formas de fazer isso, mas a arte é uma maneira mais, digamos assim, mais, é, digamos, ela é mais produtiva, ela tem um sentido de você abarcar mais pessoas, de ser algo mais envolvente, mais contribuidor à vida do outro, no caso. Isso é uma coisa que acontece. Então você tem isso acontecendo, no caso, a arte vendo com esse sentido. E por quê? Porque essas pessoas não conseguem se encaixar. Então, em vez de, digamos, sentar e começar a ficar com raiva e ficar dizendo que o mundo não entende ou coisa desse tipo, ele busca a arte para tentar expressar e exprimir seu interior, sua alma, seu ser. E nisso acaba acontecendo que ele se deflagra, ou seja, ele se aventura, ele enfrenta estilos, modos, maneiras de expressar sua individualidade, os temas interiores do seu coração, através de um papel, através de algum tipo de dança ou alguma coisa assim. Isso é um tema que a arte abarca. Por que nós temos essa grande necessidade de se expressar? A humanidade, desde pelo que eu entendo no caso dos meus estudos, no caso, a humanidade, ou seja, esta raça humana, no caso, que é a Homo sapiens, ela tem uma necessidade de vínculos muito grande, porque isso foi o que nos fez suplantar, ou seja, por assim dizer, dominar ou mesmo acabar com as outras espécies humanas, como por exemplo o homem de Cro-Magnon, o homem Neandertal, o pigmeu. Então aconteceu que no caso, durante o processo histórico ou da história e tudo mais, por nós termos um vínculo muito maior, muito mais ligados por vínculos emocionais, familiares, e eles serem muito mais complexos, muito mais fortes e muito mais afetuosos, por assim dizer, então ocorreu esse sentido de comunidade. E nós, seres humanos, quando não temos uma comunidade ou um grupo para nós interagirmos, ou mesmo, para assim dizer, fazer um tipo de contato e exprimir nossos pensamentos, ideias e tudo mais, existe um tipo de falta nisso. Existe até hoje em dia, né, essas questões, no caso, com a questão das pessoas não terem mais filhos e essas coisas, né, algumas reflexões das pessoas em comum sobre seus filhos não terem mais primos e não terem mais sobrinhos e não terem isso ou aquilo, porque as famílias agora são atomizadas, ou seja, elas são pequenas, são ínfimas no caso. Então esses sentidos de vínculos, de comunidade, fraternidade e todas essas questões, elas estão sendo muito debatidos tanto pelas pessoas jovens quanto pelas pessoas assim acadêmicas, no caso, as pessoas comuns, quero dizer, e as pessoas acadêmicas. Enfim. E aí acontece que a pessoa, o artista, no caso, ele é uma pessoa nesse meio.
só que ele não consegue encaixar-se no sentido de sua linguagem, no sentido do seu ser, do seu comportamento, com a questão do modo como ele vai expressar suas ideias, entende? Então acaba acontecendo que ele precisa vincular isso a alguma forma. Aí você tem alguns modos, né, que acontecem das pessoas fazerem isso. Grande parte da literatura, ou das questões no caso, ela é vinda do coração, ou seja, das coisas da mente e das emoções dele, do artista em geral. Ela é uma fórmula de escape, uma forma como ele traz os temas interiores do seu ser para fora, e acaba acontecendo que ele espera, ou ele deseja, ele busca que outras pessoas se sintonizem, ou seja, pessoas se relacionem com aquilo de alguma maneira. Seja por ódio, seja por amor, seja por admiração, seja por gostar, mas o problema é a indiferença. Entende? O problema da arte é a indiferença. Quando aquilo não lhe comove, quando aquilo não lhe envolve, quando aquilo não tem nenhum tipo de envolvimento emocional das pessoas que recebem a arte do artista. Isso é um tema intrincado. E aqueles que fecham-se, no caso, têm problemas mais sérios. Quando as pessoas têm esse tipo de situação ou condição, elas não buscam expressar suas ideias. Entende? O coração humano, ele é algo muito complicado. Porque ele possui questões, no caso, de natureza, de temperamento, e acontece, evidentemente, que grande parte da arte, ela em geral, ela não faz uma questão de, como é que se diz? De se expressar por se expressar. Ela demonstra e mostra o autor, o fazedor da arte. Ele sempre está lá de maneira, digamos assim, derivativa, ou seja, ele está sempre no detalhe oculto, na questão que não está ali. Você tem imagens ou pinturas de pessoas que são grandes artistas, mas eles têm um estilo, um modo, uma coisa que você capta ali. E aí vai dos temas. Os criadores de mundos ou histórias profundas e tudo mais, eles trazem os seus temas interiores ali. E isso é uma questão muito intrincada. É uma coisa muito profunda. Eu posso até fazer o exemplo, no caso, para vocês terem uma noção, daquele escritor do James Barrie, né? Que é o escritor do Peter Pan, que é um autor que eu gosto muito. O James Barrie, pelo que se consta na história dele, ele era um homem que não tinha, não teve, o corpo dele era uma coisa que o traía, no caso, pro sentido de grande parte das coisas que de adultos faziam, ele não podia fazer, porque ele era impotente sexual, no caso. Então, a questão da história de ele criar um personagem que não envelhece, que esse personagem, no caso, ele possui um tipo de, como é que se diz? Um tipo de desafio à morte, ao perigo, à velhice, ao que é algo dessa natureza, um comportamento irresponsável. Existe um apelo, uma tentativa, uma questão, no caso, do James Barrie, de voltar, por meio do Peter Pan, àquele estado primeiro dele, quando era criança, e o corpo e as emoções e todas as coisas estavam à flor da pele, e a ver isso. Isso é um tema muito atual, no caso. Grande parte da população comum agora tem uma percepção muito desagradável, muito terrível do envelhecimento e da velhice, porque grande parte da moral e do pensamento atual é constituído, em geral, pela questão de uma jovialidade, dos sentidos dos prazeres e coisas desse tipo. E quando acontece, no caso, que ao envelhecimento, a única coisa que resta é lembrança e a questão da consciência, certo? Então,
é um tema que acaba acontecendo de um tema horroroso para os dias atuais. Ou, quero dizer, um tema para um incômodo muito severo, porque quando você perde muito do apetite, no caso, ou seja, os prazeres eles não lhe são tão apetitosos, prazerosos, saborosos dessa maneira, seja em qualquer tipo de campo ou área, acaba acontecendo que o que resta é a memória e o arrependimento, o remorso, ou mesmo ao sentido, digamos assim, de conquista, de realização e de orgulho pela sua questão. Mas como a nossa sociedade em geral, ela não é uma sociedade que tem muito essa questão de pensar no futuro, ou de deixar legado, ou realizar nada que tenha ação a isso, acaba acontecendo isso. Então, eu acredito que o tema do Peter Pan é exatamente isso, que ele, o James Barrie, assim como grande parte da sociedade atual, ele possui esse sentido de medo de existir somente a consciência, a memória, a questão dos arrependimentos, dos remorsos, e isso lhe pesar o corpo ser algo debilitado, cheio, sem força, sem capacidade e tudo mais, como acontece quando você é jovem, ou no caso do James Barrie, quando é criança, que você tem a potencialidade máxima, você é potencial puro, você é emoção pura, você é energia pura, você é força, enfim. Então acaba acontecendo que o tema do autor, ele aparece ali, os temas intrincados do coração do autor, os temas ocultos do coração do autor, eles sempre aparecem ali dentro, tratando-se disso ou daquilo, entende? Então eu acredito que o artista, quando ele vai e começa a fazer esse tipo de coisa, ele começa a escrever, ele começa a realizar, começa a pegar o papel e começar a escrever lá as coisas que ele vai fazer no caso, acaba acontecendo que ele traz isso tudo à tona. E isso é uma coisa que conversa conosco. Entende? Isso é uma das coisas mais importantes da arte. E é a coisa que une os corações no caso. Entende? Então, a arte em geral, ela é uma tentativa de trazer o tema do coração do autor, é o tema de tentar se expressar, é o tema daquilo que traz sofrimento, de você não estar encaixado com os outros, ser trazido à tona e as pessoas se envolverem, contribuírem, no caso, com isso, com suas próprias vidas, ou seja, elas entenderem, elas compreenderem e elas saberem aquilo. Então existe esse tipo de questão, no caso, que a arte sempre traz. Mesmo que ela seja a arte mais, vamos dizer assim, rebuscada, ou a arte mais simplória, em sentido de estilo, de técnica, de linguagem, ou coisas dessa natureza. Eu espero que seja... eu não sei se foi... eu acho que deu para entender.